Oi, gente. Bom dia. Como tá vocês? Como tá a vida de vocês? Bom, eu já tenho muito tempo aqui que eu não gravo vídeo. Não, não tenho. Às vezes não me dá nenhuma vontade de gravar vídeos. Às vezes quero compartilhar tantas coisas, mas tem um certo desânimo também. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Mima. Bem-vindo ao meu canal, a Miaire. Hoje, gente, eu queria compartilhar com vocês uma percepção, né? O mundo tá tão doido, tão sem sentido, que a gente se imagina sozinho. Imagina-se sozinho, mas eu creio que não. Eu creio que nisso que eu vou falar, eu creio que vai achar espaço na vida de algumas pessoas. E compartilhar experiência, eu creio que é também uma maneira de você se ajuda e eu creio que de alguma maneira também você ajuda, né? Bom, gente, eu tô naquela fase de reflexão, né? De passaram muitas coisas na minha vida e muitas coisas que eu não entendi, e eu venho refletindo sobre elas, né? E buscando um porquê que eu tô nesse lugar. E aí eu tava imaginando, pensando e refletindo sobre aprendizado, sobre aprender. E eu sou crente, eu sou uma pessoa que eu creio em Deus. Eu não frequento nenhuma religião, mas eu creio em Deus. Eu creio que a gente tem uma vida espiritual e tive muita ajuda no sentido assim da minha fé, da minha crença em Deus. Eu me senti sempre apoio, sempre senti que eu não estava sozinha, Isso é importante demais. E sobre isso que eu quero falar, né? Sobre essa percepção de aprender. Eu não sou uma pessoa muito de Bíblia. Eu fui criada na igreja, mas não sou uma pessoa muito de estar sempre isso aqui ou é Deus, ou é o diabo. Eu não sou religiosa. Eu gosto da espiritualidade, mas eu não gosto da religião. Assim, tem um eu vou dizer assim, eu não gosto também de classificar, mas para mim eu tenho dificuldade com esse tema de religião. E mas tem histórias que eu pego, por exemplo, eu gosto muito do livro de Provérbios, eu amo o livro de Provérbios, eu amo o livro de Salmos. E eu gosto de refletir sobre esses livros. E eu estava pensando em uma passagem que vocês já conhecem, tenho certeza que vocês já conhecem, já ouviram falar a respeito de Adão, de Caim e de Abel. A respeito de Caim e de Abel, né? E eu refletindo sobre a história de Caim e de Abel, eu disse, meu Deus, como fazendo uma leitura, mas uma leitura assim, como eu posso dizer, uma leitura minha, uma percepção minha.
a respeito dessa história bíblica, né? E aí eu estava pensando que eu sempre refletindo e dizendo que existe mais gente ruim do que gente boa, porque Abel, ele não se multiplicou, mas Caim, sim. Caim se multiplicou, né? Ele teve mais tempo de vida, ele pôde casar, ter filhos, ele se multiplicou. E Caim e Abel não. E aí eu estava pensando na questão de como começou, né, aquela vida de assassino de Caim e a vida de vítima de Abel. E naquele sacrifício que Deus colocou, naquela oferenda que os dois foram ali diante de Deus, do Senhor, para oferecer. E Deus preferiu a de Abel e rejeitou a de Caim. E Caim, quando Deus preferiu a de Abel, Deus colocou Caim, a situação colocou Caim diante dele mesmo. O que ele iria fazer diante daquela situação? Como ele iria revidar diante daquela situação? Como ele iria agir diante daquela situação? Porque ele estava achando que a situação, os dois fizeram, né, com suas intenções, e aquela situação, ela estava expondo os dois, o que os dois tinham dentro deles, né, a intenção de cada um. E o curioso é que quando Deus aceitou de Abel e rejeitou de Caim, ele não foi perguntar a Deus, porque na verdade os dois ofereceram, mas quem dava o veredito final era o Senhor. E Caim, ele não teve a humildade de perguntar: Senhor, qual foi o seu critério? Por que o do meu irmão o Senhor aceitou e o meu não? O que foi onde eu preciso melhorar? Ele não fez isso. Ele voltou o ódio dele para o irmão. Para o irmão. Quer dizer, ele não voltou nem para Deus, ele não voltou para perguntar, para se zangar com o Senhor, que também ele já estava, mas estava enrustidinho zangado, porque quando Deus pergunta cadê seu irmão, ele diz: por acaso sou eu, guardião do meu irmão? Ele já estava também nervosinho com o Senhor, né? Mas a ira dele, ele não podia jogar a ira em cima do Senhor, ele jogou a ira em cima do irmão. Quando Deus, porque eu não sei, gente, assim, quando Deus aceitou o sacrifício de Abel, Caim revelou quem era ele. O ódio que ele tinha no coração, a competitividade que ele tinha no coração, o ser injusto que era ele, uma pessoa dada à ira, revelou muitas coisas ruins dele, né? Muitas coisas que vieram à tona e que acabaram chegando a esse ponto dele matar o próprio irmão. Então, o que eu quero dizer aqui é assim, que quando a gente quando a gente chega em certos lugares, em certas circunstâncias da nossa vida, é como se gente, eu não posso deixar de dizer assim, é como se Deus tivesse colocado a gente ali. Porque eu sou uma pessoa que eu creio, eu tenho essa fé. E eu creio que Deus, a circunstância sempre é para a gente melhorar, se melhorar. Então, quando eu vejo como Caim, ele se expunha através do sacrifício de Abel, a reflexão que ele não tinha, lhe faltava refletir
buscar nele, buscar onde foi que ele fez o errado. Ele culpou o irmão. Ele não se atreveu a culpar a Deus, porque ele sabia que com Deus ele não ia poder, mas com o irmão ele fez. É o mais próximo, né? O semelhante dele, o próximo dele. Ele não podia fazer o mal a Deus, mas ele podia buscar o irmão, a parte fraca, para ele jogar toda a ira que ele tinha. Então, assim, aquele momento de recebimento do sacrifício de Abel era justamente a oportunidade que ele tinha para se corrigir, para ver dentro dele, para buscar dentro dele e se confrontar com ele mesmo, aquele ódio que ele tinha ali dentro dele. Ele não se afastou de tomar 5 minutos de respiração e perguntar o que ele fez de errado. Ele culpou quem não tinha culpa. E eu refletindo sobre isso, que quando caiu ali, eu creio que quando caiu fogo no sacrifício de Abel, era como se fosse isso, né? É acendendo o que Caim tinha de ruim e que ele precisava consertar, né? Era um sacrifício físico, né? Que um levou fruta, outro levou outras coisas, que eu não me lembro bem quais foram os sacrifícios. Eu sei que um foi aceito e o outro não. Mas falava era dele. Então, assim, às vezes a gente está oferecendo a Deus, e qual é a qualidade do que a gente está oferecendo? O que a gente traz para oferecer, né? No nosso dia a dia, nos nossos desafios diários, porque o desafio é diário. É diário. A gente trava as nossas lutas no dia a dia, assim, numa caixa, no dia a dia. A gente não trava as nossas lutas amanhã ou depois de amanhã, porque a gente não sabe nem se a gente vai chegar ali. Mas a gente trava hoje, em pequenas coisas. Então eu tava refletindo a respeito disso, né? A respeito das circunstâncias, o que as circunstâncias nos querem ensinar. O que é que eu tenho que trazer para fora, que está dentro de mim, que eu tenho que vomitar. Eu creio que se Caim tivesse se afastado, mesmo com ira, é normal que tenhamos ira, mas se ele tivesse controlado e dissesse, ok, Senhor, eu estou com ódio do meu irmão, se eu pudesse eu destroçava ele, mas sem fazer, hein? Destroçaria. E porque eu também fiz meu sacrifício, o Senhor aceitou a ele, a meu irmão, e o Senhor aceitou ao meu irmão. O que está passando aqui? Ou se ele dissesse, eu trabalhei o dia inteiro, eu fiz o dia inteiro, olha, eu fui buscar boas coisas, e meu irmão fez aí pouca coisa, ele te entregou e tu aceitou. Se ele perguntasse isso com verdade, Deus iria revelar a ele. É que teu coração não tá bom. Você é uma pessoa dada a botar em prática a tua ira. Você é uma pessoa que, em vez de ser um ajudador do teu irmão, você compete, você não coopera com ele. Ou ia trazer a ele quem ele era. E ele iria com isso aprender dele mesmo, conhece-te a ti mesmo, as fraquezas dele e melhorar, ou não, mas pelo menos estaria exposto, ele iria ter uma chance. Porque eu acho que quando a gente obra com verdade, com sinceridade, quando a gente busca isso com afinco, as coisas elas aparecem, porque a verdade é como se tá aí diante dos nossos olhos, mas
de tão clara, a gente não vê, né? Então, assim, a gente precisa dessa ajuda espiritual. Quando a gente espiritualiza, a gente vê coisas que quando a gente não se espiritualiza, a gente não vê. Então, o sacrifício de Caim e de Abel, hoje eu fazendo pensando mais profundamente nisso, e eu cheguei a ter essa, ter também essa, como se diz assim, essa compreensão, né? Eu não digo que seja uma coisa que, não sei, os professores que estudam aí a Bíblia vai ter as suas leituras certas, mas eu digo, eu peguei isso para mim no sentido de quando Deus aceitou o sacrifício de Abel, ele estava querendo dar uma lição em Caim, queria que Caim tirasse dele aquela ira que Deus sabia que ele tinha dentro do coração dele. Deus sabia. Então, assim, às vezes a gente faz por fora uma coisa uau, maravilhosa, mas o nosso interior é que precisa ter a luz, sabe? Então, eu sei que eu estou passando por algumas circunstâncias e eu trago isso também porque eu sei que eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. E eu dou graças a Deus que eu estou desperta para isso, para esse aprendizado. Eu quero aprender. Eu quero aprender o que está dentro de mim, sabe? Me conhecer para melhorar. Me conhecer para melhorar. E eu sei que as circunstâncias que eu estou passando, eu sei que eu tenho que como desenvolver coisas que eu necessitava desenvolver. Necessitava. Muito. Muito. E quando Deus coloca a gente em certas circunstâncias, a gente perguntar, e agora? Como é que eu faço aqui? O que é que eu tenho que fazer aqui com isso? O que é que eu tenho que aprender? O que é que eu tenho que melhorar? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu estou disposta a aprender. Eu estou disposta a melhorar. Eu quero melhorar. E isso é você estar com a cabeça aberta. É você estar com a disposição. Você está no seu momento de realmente questionar. De questionar, mas não é questionar não é aquele questionamento você buscando ter razão, quase uma luta dialética. É você refletir. Eu acho que é isso aí que é importante. Reflexão do que você está passando, como você quer sair desse momento que você está passando, o que você necessita aprender, né? Por que você chegou até aí? E quando a gente aprende, a gente sai melhor. A gente sai melhor. Como ser humano, a gente sai melhor. E era isso, gente. Essa reflexão que eu queria deixar hoje para os que vão me assistir, né? Vocês deixam no comentário isso aí também, o que vocês acham, né? Da a opinião de vocês, como vocês verem, assim como a percepção de vocês quando tá passando por uma luta, por um desafio diário, né? Por um momento estranho, um momento que você diz, ui, né? E deixa aí e a gente vai compartilhando ideias. Eu gravei uns vídeos, depois não subi e vou ver se eu tenho coragem de subir esse. Mas enfim, gente, obrigada.
Obrigada por assistir. O vídeo ficou longo, 20 minutos, eu creio. E, enfim, a gente se encontra na próxima, ok? Gente, obrigada. Tchau.